Vamos abrir em Mateus 6, 19. Mateus 6, 19. Não junteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso coração, aí também, onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Muitos colocam o coração nas riquezas. Mas se você colocar o coração em Deus, nunca vai faltar. Você sempre vai ter. Por isso nós semeamos, porque confiamos em Deus, que é Ele que supra as nossas necessidades. É Ele que faz chegar até nós tudo o que nós necessitamos. Não dependa do seu ordenado. Não dependa do dinheiro que tem ou do dinheiro que recebe. Dependa de Deus. Ele vai fazer toda a diferença. Nós vamos semear, eu preciso que me tragam um envelope, se faz favor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Como sol brilhará, ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o compensará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o compensará. Obrigado, Pai, podemos semear no Teu reino e confiar em Ti. Sabemos que nada, nunca vamos ter falta, Senhor, porque és Tu que enches sempre todas as nossas áreas financeiras, com a Tua presença, Senhor, com o Teu amor. És Tu que enches a nossa boca de bens, portanto estamos ricamente abençoados financeiramente, no nome de Jesus. Amém. O título da mensagem de hoje é Não ouvem a voz de Deus. Não ouvem a voz de Deus. Amém. Antes de eu vos dizer o versículo, quero-vos dizer algo. Se eu perguntasse agora aqui a alguém, a quem me está a ouvir, quem é que quer ouvir a voz de Deus? Eu creio que toda a gente ia meter a mão no ar. Mas existe um preço a pagar. E o preço não tem a ver com dinheiro, mas tem a ver com dedicação, com mudança. É muito simples. Eu vou-lhe explicar de uma forma muito simples. Imagine que você está na rua e há várias pessoas a falar à sua volta, porque você está na rua, está a andar, e de repente o seu telefone toca. E você agarra no telefone e mete o telefone ao ouvido e tem dificuldade a ouvir a pessoa. Por causa de todo o ruído que está à sua volta. Você não consegue ouvir. Nós, sem querer, provocamos esse ruído. Como? Infelizmente que as novas tecnologias, embora sejam muito boas, e eu sou daqueles que sou muito adepto delas, mas traz problemas. A televisão, os computadores, os telemóveis, os tablets, tudo isso toma muito do nosso tempo. Tempo que nós gastamos mais com outras coisas do que com Deus. Na minha altura, no princípio,
Nós chamávamos os 5 minutos informáticos, que nunca eram 5 minutos, eram sempre horas. Nós perdíamos 5 minutos a buscar qualquer coisa, a ver qualquer coisa, e acabava-se por tornar em horas. E esse tempo de horas são perdidas e não volta mais. O tempo que nós passamos a gastar com outras coisas é tempo que nós perdemos para poder estar com Deus. Muitas das vezes Ele até tenta falar connosco e não consegue, porque nós não ouvimos. Não ouvimos porquê? Por causa do ruído e por causa de nós pensarmos que é outra coisa. Deus, quando fala connosco, não fala sempre da mesma forma. Ele vai se mover em nós para nos fazer sentir a sua presença. Não te quer dizer que seja uma voz, obrigatoriamente. Ele pode falar por sonhos, mostrar-nos em sonhos coisas. Ele pode nos mostrar em visões. Outra pessoa pode vir falar connosco. Mas quando essa pessoa falar connosco e nos disser alguma coisa, nós temos um testemunho interior que concorda e percebe que o que a pessoa disse é verdade. Não aceite nada vindo de uma pessoa, seja ela quem for, se você não tem o testemunho interior a confirmar o que ela disse. Chegaram às vezes pessoas a chegar ao pé de mim e dizer algumas coisas. Eu olhava para elas e sorria. Não dizia absolutamente nada. Porquê? Porque eu tinha que guardar em Deus a confirmação de tudo isso, o que me diziam. Deus quer ir e levar-nos muito mais à frente, muito mais longe do que nós imaginamos. Nós às vezes pensamos, não, mas Senhor, eu penso que é assim ou assado, mas entenda uma coisa, Deus nos quer levar mais longe do que nós imaginamos. Muito mais. Eu quero-vos mostrar como Deus falou com alguns homens na Bíblia. E nós vamos aprender com eles como discernir a voz de Deus, ouvir a voz de Deus e seguir a voz de Deus. É muito importante você dizer, é preciso ter cuidado, porque nós somos um rádio. E eu não sei se você lembra-se daquele rádio de FM que nós temos, às vezes ainda temos em casa, e nós agarramos e começamos a rodar e ouvimos uma frequência e depois mudamos e apanhamos outra frequência, e nós precisamos ter cuidado com tudo que ouvimos, com todas as frequências que estamos a ouvir. Eu vou-vos mostrar como Deus nos guia. Ele nunca vai nos guiar se não houver paz. Veja aqui, vamos abrir em 1 Samuel 3:4. 1 Samuel 3:4. Quem é este menino? Samuel é o filho de uma mulher que era estéril e não tinha filhos, e que pediu ao Senhor por um filho, e disse que lhe daria esse filho para servir ao Senhor. Ela teve esse filho, e depois desse filho teve mais filhos. Mas esse filho, depois da idade, de uma determinada idade, ela colocou-o a servir a Deus no templo, perante Eli, o sacerdote da altura. Chegou a altura de se deitar, Eli, o sacerdote, foi-se deitar, e o pequeno Samuel também se foi deitar. Só que Deus chamou por ele. E agora veja o que é que aconteceu. E o Senhor chamou a Samuel, e ele disse, eis-me aqui. E correu a Eli e disse, eis-me aqui, porque me chamaste? Mas ele disse, não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi-se e deitou-se. E o Senhor tornou a chamar outra vez Samuel. E Samuel se levantou e foi ali e disse, eis-me aqui.
porque tu me chamaste. Mas ele disse, mas eu não te chamei, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor. Ainda não lhe tinha sido manifesto a palavra do Senhor. Eu quero fazer aqui uma pausa, antes de nós continuarmos a ler. Veja até aqui duas coisas. Primeiro, Deus chamou a Samuel em que altura do dia? Na altura em que toda a gente estava acordado. Na altura em que era dia. Na altura que ele estava a fazer trabalhos. Não. Na altura que ele estava deitado e o mais quieto possível. Sem barulho, sem música, sem nada. Uma das coisas. Outra das coisas é reconhecer a palavra de Deus. Reconhecer que é Deus que está a falar. Ele não conhecia o Senhor. Ele nunca tinha ouvido a voz de Deus. É impressionante como Deus se move para conosco. Deus a mim já se manifestou de várias formas. E me transmitiu a mim a vontade dele de várias formas. Mas temos que entender uma coisa. Ele vai nos querer guiar porque ele quer o melhor para nós. Às vezes nós não entendemos as coisas, o porquê que ele quer que nós façamos isto, aquilo. Às vezes nós pensamos, não, mas como é que isto vai resultar? Ou como é que isto vai dar? Entenda uma coisa. Mais vale você receber confirmação de Deus outra vez sobre uma determinada coisa que ele mandou fazer do que agarrar e fazer imediatamente. Pode ser uma ideia da sua cabeça. Eu vou-lhe dar exemplo do que é que aconteceu com um pastor. Ele na altura não era pastor e ele teve um sonho em que se via a pregar para uma multidão. E então, imediatamente, largou a sua profissão e tudo mais e disse que queria ser pastor e foi pastor. Só que o problema é que não era a altura certa. E ele teve grandes problemas. Ele foi a pastor, mas a sua vida mudou por completo. Teve faltas financeiras, inclusive. Porquê? Porque não era a altura certa. Apesar de Deus nos mostrar alguma coisa, há um tempo para acontecer. Não o tempo em que nós pensamos, em que nós queremos. É o tempo de Deus. Para que nós não possamos trazer problemas para a nossa vida. Vou continuar a ler. Vou voltar a ler, porém Samuel não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. E o Senhor tornou a chamar Samuel a terceira vez. E ele se levantou, foi a Eli e disse, eis-me aqui, porque me chamaste. Então me entendeu Eli que o Senhor chamava ao jovem. Pelo que Eli disse a Samuel, vai-te deitar, e há de ser que se te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e esteve ali e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E ele disse, fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel, eis que vou eu a fazer uma coisa em Israel, do qual todo o que ouvir lhe delintarão ambas as orelhas. Veja que é impressionante. Apesar de Deus chamar Samuel, ele nunca não disse mais nada a não ser Samuel. Por causa da falta de conhecimento de Samuel, ele pensava que era uma voz humana e dirigia-se ao sacerdote. Mas quando o sacerdote percebeu que era Deus que estava a chamar a criança, ele agarrou e disse, quando ele falar,
tu vais dizer, fala com o teu servo ouve. E ele fez isso. E só depois de fazer isso, porque Deus voltou a dizer, Samuel, Samuel. Mas só depois de ele dizer, fala, Senhor, com o teu servo ouve. Só depois de ele dizer isto, é que Deus falou. Isto é muito importante para você entender uma coisa. Você quer mesmo ouvir a voz de Deus. Você quer mesmo ser dirigido por Deus. Eu vou-te explicar uma coisa. Quando você agarra num telemóvel e quer ligar para alguém, você agarra, marca o número e o telefone toca do outro lado. Mas vamos dar o exemplo que a pessoa não atendeu. Mas você quer mesmo falar com ela. Precisa mesmo falar com ela. O que é que você faz? Desiste? Não, você insiste. Insiste, insiste, até ser atendido. O mesmo acontece com Deus. A sua persistência vai trazer a presença de Deus para a sua vida. Eu comecei a ouvir, eu aceitei Jesus. Eu comecei a conhecer a palavra de Deus porque eu não conhecia. E eu ouvi esta passagem. E isto marcou-me muito, muito, muito. Eu tinha aprendido a orar. Tinha aprendido a falar com Deus. E então eu não orava de manhã, quando me levantava. Eu orava quando chegava do trabalho. Portanto, eu ia trabalhar da meia-noite às 6 da manhã. Por volta das 6h30 eu chegava a casa. E quando eu chegava a casa, na altura no quarto dos meus pais, na casa dos meus pais, eu ia para o meu quarto, antes fazia o pequeno almoço, metia na ponta da cama o pequeno almoço, eu não comia e eu orava. E depois de orar, orava a palavra, lia a palavra, orava, e depois de orar, eu dizia exatamente o que Samuel dizia. Senhor, fala, porque o teu servo ouve. E eu ficava uns minutos calado, em silêncio, sem fazer nada. Passados esses minutos, visto que eu não ouvi nada, eu então agarrava, tomava o pequeno almoço, deitava-me e dormia. Fiz isto várias vezes. Várias vezes. Não sei quantas vezes, não sei se uma semana, se um mês, se 2 meses. Eu sabia que eu queria mesmo que ele me dirigisse, mostrasse. Até que aconteceu. Ele se manifestou. O problema é que nós nunca esperamos pela manifestação e pensamos que vai ser de uma forma e pode ser de outra. Eu até hoje aceitei Jesus com 25 anos, estou perto de fazer 60 anos, eu só ouvi a voz de Deus audivelmente, a ponto de me assustar 2 vezes. Porque foi uma voz com muita autoridade que falou. Uma delas foi quando eu orei por um determinado assunto que eu queria que acontecesse, e queria muito, e esperei num determinado sítio, e depois eu ia passar, fui-me embora, desisti, porque não aconteceu nada, não aconteceu como eu queria. E Deus virou-se para mim, eu ia a conduzir, e Ele diz, volta para trás. E eu disse, volta para trás. Eu vou voltar para trás. Volta para trás, virou-se ele outra vez, e da última vez falou muito mais alto, volta para trás, que eu assustei-me, até tirei as mãos do volante. E eu obedeci e voltei para trás. Eu percebi que é que ia acontecer, e era exatamente aquilo que eu queria, mas pronto. Entenda uma coisa.
Depois disso, foi uma vez que estávamos a orar, várias pessoas, e Deus também falou comigo com uma voz autoritária em relação a uma coisa que estava a acontecer. Mas de resto sempre falou de uma voz mansa e delicada. Eu quero que você entenda como é que Deus vai aparecer assim, se vai manifestar. Eu vou-lhe ser sincero, não sei. Só Ele sabe. Porque eu próprio não sei como é que Ele se vai manifestar na minha vida. Ainda hoje, por causa de uma coisa, eu tive que falar com a minha esposa por causa de uma coisa que Deus me disse. Mas quando é que Ele me disse? Tinha acabado de acordar. Ainda estava na cama, não me tinha levantado. Estava quieto e sossegado. E Ele começou a falar comigo. Sobre algo que eu tenho que decidir. Sobre algo que eu tenho que fazer. Entenda uma coisa. A palavra nos diz que em paz serei guiado. Nós vamos abrir. Vamos abrir aqui em Isaías 55, 12. Isaías 55, 12. Onde é que estão os meus Isaías? Os meus Isaías estão aqui. Isaías 55. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e hotéis camarão de prazer perante a vossa face e todos os árvores do campo baterão palmas. Mas veja o que está aqui escrito. Com alegria saireis e em paz sereis guiados. Uma das formas de você saber que é Deus que está a falar consigo é a paz. A voz que você está a ouvir, a direção que você está a receber, vem sempre com muita paz. Uma paz que você sente, uma presença de paz que você sente. Essa presença de paz é a confirmação de certeza que é Deus que está a falar consigo. É muito diferente mesmo, daquela voz que até você pode ouvir e lhe está a dizer, não tens que fazer isto, tem de ser assim, quase que uma imposição. Deus nunca vai fazer isso. Aconteceu comigo aquelas 2 vezes de falar uma voz mais autoritária porque eu já conhecia a voz de Deus. E a voz que eu primeiro ouvi foi mansa e suave. E depois é que foi a voz mais audível, mais forte, para eu obedecer. Mas em nenhuma parte do tempo eu deixei de ter paz. Eu não fiquei com medo. É impossível ter medo. É impossível sentir medo na presença de Deus. E se você sente medo na presença de alguma coisa, isso não é Deus. Nada tem a ver com Deus. Porque a presença de Deus dá conforto, dá paz. E é preciso ter muito cuidado, porque eu já vi muita coisa. Eu sei de uma pessoa que estava a receber direção, que ela pensava que era de Deus, e essa direção não lhe dava paz. Pelo contrário. Ela estava a ser atormentada por essa voz. Isso não é e ela pensava que era de Deus. Isso não tem nada a ver com Deus. Nada. Absolutamente nada a ver com Deus. Se você serve a Deus, a forma de Deus falar connosco muda. Agora, se você acabou de aceitar Jesus e está no princípio de andar com Deus, Deus não o vai obrigar a nada, entre aspas, porque mesmo a quem já serve também não obriga. Mas a sua forma de falar para nós muda.
Quando nós estamos no princípio, Ele nos mostra o melhor caminho, mostra o que nós devemos fazer e como devemos fazer. Ele fala connosco para nós pensarmos sobre o assunto e refletirmos sobre os assuntos. Quando nós nos tornamos servos de Deus e estamos a servir a Deus, é diferente. Ele diz, faz. Ele não diz porquê. Porque Ele sabe porquê. Porque nós temos de ter a confiança nele. Mas ouça que é muito importante. Você tem que sentir paz. Porque se não sente paz, você não está a receber a direção divina. Isto é muito importante. Mesmo muito importante. A paz de Deus é a confirmação de Deus em nós que Ele está ao pé de nós. Que Ele nos está a dirigir. Deus já me proporcionou a mim voz, sonhos, embora muito raro, visões, algumas. Mas entenda uma coisa. Às vezes nós pensamos que é de nós mesmos. Às vezes pensamos, eu lembro-me de uma visão que Deus começou-me a mostrar e eu pensava que era de mim mesmo. Até que na continuação da visão que eu fui vendo, quando chegou ao fim, eu percebi que era impossível vir de mim, porque o que Deus me mostrava a mostrar era tão grande que era impossível eu pensar isso. Eu cheguei algumas vezes a pedir para que Deus não me confundisse. Que Deus não faz confusão, não é Deus de confusão. A confusão muitas vezes está dentro de nós e por isso é que nós estamos a fazer. Nós temos que separar o nosso testemunho interno e o testemunho de Deus em nós. E isso leva a prática, e isso leva a oração, leva a buscar. Eu passei por algumas coisas na minha vida em relação a ser dirigido por Deus, que não foi fácil. Nós, na altura, na igreja, nós estávamos... Deus me mostrava alguma coisa e eu ia contar ao pastor na altura. E naquela mesma altura, havia uma pessoa que também falava com o pastor, mas quando falava com ele dizia tudo ao contrário do que eu dizia. Como essa pessoa tinha mais idade que eu na altura entrei em pânico. E eu dizia, o que é que eu ando a ouvir? Ele na altura namorava com a minha esposa, ia levá-la à casa e ia a chorar pelo caminho. E eu a dizer, Senhor, eu não quero ouvir mais nada, porque eu não sei o que é que ando a ouvir. Deus é tão bom e tem tanta calma conosco e tanto amor para conosco que Ele não respondeu a nada naquela altura. Só que Ele começou-me a mostrar, pouco e pouco, não com palavras, não me dizendo absolutamente nada, mas manifestando, mostrando o que estava a acontecer na vida dessa pessoa. Com coisas que foram acontecendo e eu fui percebendo o que estava a acontecer na vida dessa pessoa. E que Deus me estava a mostrar como é que eu posso me manifestar a ela quando ela faz tudo o contrário de qualquer. Deus não disse isto por palavras, mas mostrou-me. E afinal não era eu que estava errado. Era a outra pessoa. Mas entenda que é muito importante a paz. Deus não obriga, Deus não entra em conflitos, Deus não faz confusão. Não, Deus não é um Deus de confusão.
Deus é um Deus de par. Veja aqui. 1 de Reis 19:9. 1 de Reis 19:9. Vou-vos contar o que é que aconteceu até agora para você ter uma ideia do que é que estava a acontecer. Para resumir um pouco a história de tudo o que estava a acontecer, o profeta Eli agarrou, mandou chamar os profetas de Baal, eles fizeram um altar, Eli fez outro altar, e então eles clamaram desde manhã até ao meio-dia, os profetas de Baal, para que descesse fogo do céu. O fogo não desceu e Elias agarrou, fez o altar, o holocausto, colocou lá, mandou que encharcasse com água de tal forma que era impossível de pegar fogo, e desceu e orou e o fogo desceu do céu e consumiu tudo. Até que o povo, por causa daquilo, disse realmente só o Senhor é Deus. E então Eli agarrou em uma espada e matou os profetas de Baal. Perdão. E o povo ajudou. Só que a rainha da altura não gostou nada daquilo porque ela gostava dos profetas de Baal. E disse que o ia matar. E ele fugiu. Fugiu, andou bastante, andou. Um anjo lhe apareceu, deu-lhe de comer e ele continuou a andar durante bastante tempo. E agora entrou numa caverna. E é a partir daqui que eu vos vou ler. E então ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e ele disse, e lhe disse, que fazes aqui, Elias? E ele disse, tenho sido muito zeloso do Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, rebelaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e buscam a minha vida para me atirarem. E Deus lhe disse, sai para fora e põe-te no monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto e também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Isto é Deus. Deus não se manifesta na confusão. Não. A mim aconteceu-me algumas vezes estar perante uma situação e quando estava prestes a fazer uma coisa, e aí Deus se manifestou a mim para evitar que eu fizesse isso. Eu já orei por uma pessoa e quando eu estava no carro, a caminho para casa, Deus me repreendeu e disse que não queria que eu tivesse orado por ela. Eu devia ter buscado a Deus primeiro para saber o que é que eu queria. Outras das vezes oraram por mim, não o meu pastor, mas outros pastores num outro sítio, num sítio que eu fui. E quando eu cheguei no carro, me sentei no carro com a minha esposa. Mal me sentei no carro, Deus me disse, quebra tudo o que oraram por ti. Porque nós temos autoridade sobre a nossa vida, sobre o meio onde nós estamos. O que é que se passava na vida dessa pessoa, eu não sei, mas não devia de ser algo de bom. E eu não sabia, eu não sei tudo. Não é? Ouça, eu já tive alturas em que achava que uma determinada coisa que se ia fazer, que eu achava, não, eu acho bem, eu acho está tudo bem, acho bem. Isso aconteceu há muito pouco tempo. Não, acho bem, vamos fazer isso e tal.
E eu depois vou buscar a Deus e Deus mostra-me, não faças isso. Até que eu tive que chegar à minha esposa, olha, não podemos fazer isso. E ela virou-se para mim, pois, eu estava a suspeitar isso. Ela só queria a confirmação. Entenda uma coisa. Deus nos dá a direção e nos quer dirigir. Mas para isso nós queremos que buscar. É exatamente como aquilo que eu disse do telemóvel. Você quer falar com uma pessoa, você tem que ligar. Você tem que existir. Você tem que buscar a Deus. Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Exatamente como Samuel fez. Eis-me aqui, Senhor. Fala com o teu servo ouve. Se você não fizer isso, você nunca vai ouvir a direção. Você não vai ter a direção. Embora Deus, eu sou sincero, pode lhe dar uma direção aqui e ali, mas se você quer de repente fazer uma coisa, não, eu quero fazer isto, eu vou pedir a Deus que abençoe. Você está a fazer as coisas ao contrário. Em português costuma-se dizer meter o carro à frente dos bois. Não, não é assim. Você tem que buscar a Deus. E Deus lhe trará até si o negócio que deve ser, e como deve ser feito, e o que deve ser feito. Ou então, no mínimo, você agarra e diz, olha, pai, eu tenho este negócio, mostra-me se eu posso entrar neste negócio ou não. Te peço o nome de Jesus. E ele se vai manifestar a si. Muitas das vezes pode não ser por palavras, pode ser, de repente, você está a olhar para esse negócio e de repente você encontra uma coisa que está errada, uma coisa que não vai bater certo. Chega até assim informação que afinal as coisas vão mudar. Mas você buscou a Deus. Você não entrou no negócio e pede a bênção de Deus a seguir. Não. Você busca a Deus. Davi fazia isto constantemente. Ouça, Davi foi para a batalha e quando chegou a casa, o sítio onde estavam a morar, as mulheres dele, os filhos dele e as mulheres e os filhos de todos os seus guerreiros foram raptados. Qual é a primeira coisa que um homem faz? Pensa, vamos atrás, vamos buscar. Davi não fez isso. Davi fez exato, e ouça, e queriam apedrejar Davi, os guerreiros deles queriam se voltar contra eles. Mas sabe o que é que Davi fez? Não ligou a nada disso, não ligou a tudo o que estavam a dizer e foi buscar a Deus. Senhor, posso ir atrás deles? Foi a oração dele. E Deus disse, podes. E ele foi. Mas ele honrou Deus em primeiro lugar, buscou a Deus primeiro. E não, qualquer um de nós, se calhar, nem pensava, ia. Vou recuperar a minha mulher, vou recuperar os meus filhos. Nem pensava. Mas Davi fez exatamente o contrário. Buscou primeiro a Deus. À medida que nós vamos honrando a Deus com a nossa vida, pondo a Ele em primeiro lugar, Ele se começa a manifestar para nós e a mostrar-nos as coisas. Vai impedir, vai nos mostrar para impedir que façamos algumas coisas. Porque Ele sabe que nós vamos entrar em problema. Eu lembro-me uma vez de um trabalho que eu fui fazer. Eu agarrei e disseram-me a mim para ir e eu disse, está bem, eu vou. E Deus me disse, não é bom que vás. Não é bom que vás a esse sítio. E eu disse, mas eu já disse que ia, eu vou lá e coisa, e eu ia ganhar 50 euros. Eu estava todo contente que ia ganhar 50 euros na altura. Quando eu cheguei lá, fiz o trabalho e não me quiseram pagar. Eu agarrei e vim-me embora. E eu fiquei tão triste. Tão triste não do dinheiro que eu não ganhei. Fiquei triste não dar ouvidos à voz de Deus e não fazer o que Ele disse e o que Ele me estava a mostrar. E eu fartei-me pedir perdão a Deus.
Porque às vezes nós reagimos, nem pensamos, nem. Vamos andar com paz, vamos andar com calma e buscar primeiro a Deus. Ele nos vai mostrar qual é o melhor caminho para nós. Está bem, Senhor, mas eu vou ganhar. Será que vais ganhar? Será que fazendo isso é o melhor para a tua vida? Mas a mim, ouça bem, porque é um erro muito grande. Às vezes nós agarramos e pensamos assim, não me apetece fazer. Como não me apetece fazer, se calhar é Deus a mostrar-me. Ouça, eu habituei na minha vida a fazer assim. Se eu oro por um determinado assunto e eu quero fazer isso, e Deus me mostra não, eu nem questiono mais nada. É não, eu não faço. Agora, se eu oro por um assunto e eu quero fazer aquilo, e Deus me mostra e confirma que sim, eu ainda oro mais vezes para ter a confirmação que realmente é assim. Pode ser eu a querer, porque eu quero muito, posso ser eu. Estão a entender? Agora, quando alguma coisa contraria a minha vontade, eu nem questiono. É Deus. Porque não é a minha vontade de fazer, portanto, se não é a minha vontade de fazer e Deus diz faz, ou se é a minha vontade de fazer e Deus diz não faz, é contrário a mim, se é contrário a mim, é de Deus. Claro que eu estou a falar no contexto, e é preciso ter muito cuidado, sempre em paz, não sob pressão. Porque sob pressão você pode não estar a ouvir a voz de Deus. Pode não estar a ser dirigido por Deus. Paz, paz, sempre paz. Se você for ler, Jesus aparecia e dizia, paz seja convosco. A paz é a presença do próprio Deus na nossa vida. Entenda, vamos abrir em Romanos 8,14. Romanos 8,14. Romanos 8,14. Veja o que é que Paulo escreve na carta aos Romanos e diz: porque todos são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E agora veja o que diz: porque não recebemos um espírito de escravidão para estarmos outra vez com temor, com medo, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Você que se quer dizer, se quer saber o que é que Abba, Pai quer dizer? Abba quer dizer pai. Então ele está aqui a dizer pai, pai. Ou papá, querido pai. Porque é este o amor, de relacionamento de amor que nós temos que ter com Deus. Ele nos amou primeiro a nós, para que nós o possamos amar a Ele. Você entendeu? E Ele quer que a nossa comunhão, o nosso relacionamento, a nossa conversação com Deus e Deus a manifestar-se a nós seja num pleno amor. Não em confusão, não em litígio, não em falta de paz. Você entende? Eu quero vos levar a Atos 13, 2. Atos 13, 2. E servindo ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me Barnabé e a Saulo para a obra que tenho chamado.
O jejum muda a Deus? Não, o jejum muda-nos a nós. Porque a falta de alimento em nós faz com que o corpo fique mais fraco. E com o corpo mais fraco nós ficamos mais sensíveis. Será que devemos estar a jejuar sempre muito? Não sei, depende. Não tenho resposta para isso. Mas também o jejum mostra que estamos a buscar a Deus, queremos a sua presença. Então vou jejuar muito para ter... Ouça, não faça as coisas com... Se você está a trabalhar, faça jejum, por exemplo, só ao jantar, se você estiver a trabalhar durante o dia. Se quer fazer jejum. Mas busca o Senhor. Não... Há coisas que você deve fazer jejum e que é difícil, se calhar, agora para você fazer. Eu vou lhe dizer jejum do quê? Faça jejum do telemóveis. Faça jejum de computadores. Faça jejum de televisão. Busca o Senhor. Então Deus vai ver e diz, não, Ele realmente quer estar comigo. Ele realmente quer me ouvir. Ele realmente quer a minha direção. Porque de outra forma Ele não se vai manifestar. O ruído na sua vida é tão grande que mesmo que Deus se manifestasse, você não ia ouvir a voz de Deus. Algumas pessoas, já ouvi dizer, algumas pessoas dizem assim, mas não, mas Deus é soberano, se Ele quiser falar, Ele fala. Não é bem assim. Há o livre-arbítrio. Você pode querer ouvir ou não querer ouvir. Eu, no princípio de ouvir a voz de Deus, cheguei a pregar muitas vezes a dizer, você quer ouvir a Deus? Ei, toda a gente te ama no ar. Ei, glória a Deus. Não, eu quero ouvir a Deus. Glória. E eu dizia, você está preparado para ouvir a Deus? É que depois de você ouvir a Deus, você sabe o que é que tem que fazer. E você está disposto a fazer. Está disposto a mudar. Uma coisa é nós não sabermos ainda. Outra coisa é Deus nos mostrar. E quando Deus nos mostra, à volta atrás, não. Não há. Ou fazemos, ou não obedecemos e vamos ter que pedir perdão a Deus. Depois. Eu já falei o que eu vou falar a seguir, Atos 16, 6. Atos 16, 6. Eu já falei várias vezes sobre este versículo. Jesus agarrou e disse, ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda a criatura. Mas qual é a altura certa para pregar uma determinada pessoa? Você, por exemplo, quer levar alguém a Cristo. Como é que deve fazer? Chegar ao pé dele e despejar o Evangelho, despejar a Bíblia e dizer, se não te arrependes vais parar ao inferno? Acha que isso resulta? Há muita gente que já está a viver o inferno na Terra. Jesus disse, ide e pregai as boas novas de salvação. Não é a maldição, é as boas novas de salvação. Se você quer orar, quer alguém que aceite Jesus, quer que a pessoa aceite Jesus para a sua vida, porque se você está bem e quer que as outras pessoas fiquem bem, comece a orar por essa pessoa primeiro. Comece a orar por ela primeiro.
E então Deus, pode ser através de si ou através de outra pessoa, vai abrir a porta para que essa pessoa aceite Jesus como Senhor e Salvador. Veja o que está aqui escrito. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram em Mícia, intentaram ir a Betínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Então, mas Jesus diz, e pregai o Evangelho a toda a criatura. Mas qual é a altura certa para cada criatura? O Espírito Santo sabe, nós não sabemos. Ele impediu nesta altura de pregar lá, por algum motivo que nós não sabemos qual. Mas o seu tempo, a palavra de Deus diz, quando o Evangelho for pregado a toda a criatura no mundo, então virá o fim. Portanto, garantidamente, tem de ser pregado a toda a criatura. Mas depois, aqui mais abaixo, no versículo 9, um pouco mais abaixo, Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou o varão da Macedónia e rogou-lhe, dizendo, passa para a Macedónia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procurámos partir para a Macedónia, concluindo que o Senhor nos chamava para nos anunciar o Evangelho. Através de uma visão, Deus falou e mostrou a sua vontade. Não se esqueça que é muito importante que você ande em paz. Louvor, adoração a Deus é muito bom. E eu tenho em minha casa 24 horas. Mas quando eu vou orar, eu desligo tudo. Música e tudo, tudo. Eu quero estar em silêncio. Eu quero estar quieto. Eu quero estar sossegado, não ouvindo nada. Porque o meu Deus vai falar. Não é por acaso que ele se manifestou a Samuel na altura do silêncio. Na altura que não havia nada. Não havia ruídos externos. Não havia coisas externas que impedissem essa comunhão. E você vai dizer, não, então, e depois quando é servo de Deus, Deus obriga e diz, não faças isto, não vai. Não, isto não é Deus. Deus nunca me disse, para de mexer no telemóvel, para de ver isto, ou para de fazer aquilo para que eu possa falar contigo. Nunca. Se eu estou, ele não faz nada, é a minha vontade. Agora, quando eu estou quieto, quando eu estou sossegado, quando eu estou disponível, aí Deus se manifesta a mim. Quando há paz. Inclusive, Deus já se manifestou para mim, até através de filmes, Ele já falou comigo e me mostrou coisas. Um filme que eu estava a ver, Ele mostrou. Mas não é muito normal, mas já me aconteceu. O que é que Deus quer de nós? O nosso serviço? O nosso trabalho? Ou o nosso amor? Porque se nós tivermos amor a Deus, Ele se vai manifestar a nós constantemente. Vai-nos mostrar o melhor caminho. Porque Ele sempre nos amou e Ele quer o melhor para nós. Só que nós queremos receber essa direção. Queremos mesmo. Ou não? Deus vai manifestar a cada um de nós segundo o propósito que há no nosso coração. De querer ouvir, de querer saber a sua direção, de querer saber a sua opinião. Agora, se nós não ligamos para isso, não perdemos tempo com Ele, não o buscamos,
Será que Ele se vai manifestar a nós? Ouça bem uma coisa. Deus nos ama. Temos o livre-arbítrio. Mesmo quando as coisas estão más, mesmo quando as coisas estão más, Ele tenta, através de pessoas externas, pessoas, você não vai ouvir, não vai ter sonhos, não vai ter visões, mas vai haver uma pessoa que vai falar consigo para lhe tentar chamar a razão, para lhe tentar mostrar o caminho que você deve seguir. Se mesmo assim você não o fizer, prepare-se, porque as coisas vão ficar complicadas. Não por causa de Deus, porque Deus o ama, mas porque Deus fez tudo para que você mudar e você não quis mudar. E a partir daí Deus já não pode fazer mais nada. Deus nos ama, nunca se esqueça disto. Mas o nosso Deus é um Deus de paz, de amor, não de confusão, não de litígio. Deus repreende a quem ama. Mas mesmo na sua repreensão é de amor, não de confusão, não de litígio, não de conflito. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui e vamos ficar de pé, se faz favor. Pai, grandiosa é a tua palavra, grandioso é o teu amor para connosco. Através da tua palavra conhecemos mais e mais de ti, Senhor. E tu vais sempre confirmar a tua palavra. Ou antes, a tua palavra vai confirmar tudo aquilo que nós sentimos de ti. Senhor, dá-nos a tua direção. Mostra-nos o melhor caminho que devemos seguir. O que devemos fazer. Porque nós sabemos que pensamentos de bem e não de mal tu tens sobre nós. Tu queres o melhor para nós. Se cumpra a tua vontade em nós, para a tua glória, Senhor. Que a tua direção venha sempre às nossas vidas. Porque sabemos que pela tua direção só vem a bênção. No nome de Jesus. No nome de Jesus, Senhor. Amém. Que a tua paz encha o nosso ser, encha a nossa vida por completo. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Ah, papai. Amém. Amém. Muitas bênçãos em nome de Jesus. Uma boa semana.